quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus recebe essa paz, esse momento maravilhoso a qual o Senhor nos concedeu de estar na presença dEle para o exaltar e glorificar o teu santo nome. Eu tenho uma palavra de Deus para com a tua vida nesta noite. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nos seus lugares. Amados, quem será que sou eu que gosto de dar glória a Deus? Aleluia. Será que é só eu mesmo? Aleluia. Então vamos começar no culto dando 3 glórias a Deus bem forte para o nome do Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus bem forte. Dá 3 glórias a Deus bem forte, porque a presença de Deus é real neste lugar. Aleluia, Deus. Maravilhoso e exaltado é o Senhor. Convido a igreja a pegar em punhos aí a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quem não tem Bíblia, irmão, me perdoa. Tem que andar com uma espada o crente, amém? Quem não tem, procure alguém do seu lado e fala, irmão, só hoje dá condição de meditar contigo, amém? Abra no livro de Cantares de Salomão, Cantares de Salomão, capítulo de número 1. Cantares de Salomão, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Tem misericórdia ainda aí, Deus. Cantares de Salomão, esse capítulo de número 1, versículo de número 6. Versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Cantares de Salomão, capítulo de número 1, versículo de número 6 e diante, diz assim: não olheis para o meu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Amém? Eu vou ler e você vai repetir na mesma fé. Não olheis. Com mais determinação, igreja. Não olheis para o meu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. A vinha que me pertence, não guardeis. Você crê que essa é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos, coloque a tua Bíblia no teu assento, sem perda de tempo. Dê uma linda salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, é no teu santo nome, Senhor, que eu te peço que as tuas mãos possam estar sobre a minha vida. E cada palavra, Senhor, que sair da minha boca nesta noite, venha a direção do trono da graça a cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A igreja vai poder tomar o seu assento. Fique à vontade para glorificar o nome do Senhor, amado. Conforme a palavra de Deus falar no teu coração, se sentir de glorificar, glorifique. Porque dá glória a Deus, aleluia, levantar Deus do trono. O crente que dá glória a Deus e aleluia, levanta Deus do trono. O crente que fica calado no culto como esse, ele somente deixa Deus sentado no trono, dizendo: até quando calado vai ficar? Então não fique, até mesmo olhando para o irmão do seu lado, dizendo: se eu dar glória a Deus, ele vai achar estranho. Não, dá uma glória a Deus que ele vai contigo também junto. E dando glória a Deus, aleluia, diz assim: olha, quando dá glória na terra, glória no céu desce sobre a terra e sobre a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor aqui no livro de Cantares de Salomão, segundo escreveu Salomão, um dos mais sábios da Bíblia. Esse homem chega diante de Deus. Deus lhe coloca numa situação e fala: pede o que tu queres. Deus sabia, porque ele conhece o coração do homem. Salomão, ele chega e diz: eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero saber mais do Senhor. Eu quero viver mais com o Senhor. Ele pede sabedoria.
A Bíblia diz que diante de tanta sabedoria, aqui no capítulo de número 1, no versículo 6, encontramos uma história narrada. Quem lê entende-se como figura, algo figurativo, mas a Bíblia é uma revelação direta da parte de Deus. Eu lendo esse versículo, comecei a entender. Salomão, ele escreve dizendo aqui no versículo 6, não olheis para o meu ser morena. Ele não está falando dele. Salomão, com toda a sua sabedoria, a cidade vizinha, os países vizinhos, todos aqueles conheceram a fama de Salomão pela sua sabedoria. E todos ali com aquela cidade vizinha diziam: será que Salomão tem toda essa sabedoria? Segundo a história dos Hebreus, escrito no livro de Flávio Josefo, encontramos lá dizendo que Salomão era tão sábio que ele enriqueceu só com a sua sabedoria, sem fazer esforço. Como assim, irmão Fábio? Desta maneira, as cidades vizinhas diziam: será que Salomão é sábio mesmo? Será que Salomão conhece todas as coisas mesmo? Vou preparar uma muda de ouro, de prata, de veste, de alimento. Vou levar para Salomão, só para testar a sua sabedoria. Salomão em sua casa chegava ouro, chegava prata, chegava veste, chegava tantas e tantas das coisas, sem ele abrir a sua boca. Todos olhavam para ele e diziam: verdadeiramente ele é sábio. E ali ofertava a ele. A Bíblia diz que um certo dia Salomão estava lá no seu palácio e ele diz: eu preciso conhecer o meu reino, eu preciso conhecer as partes do meu reino que eu ainda não conheci, mas eu preciso andar no meio do meu povo, eu preciso entrar no meio do meu povo de uma maneira que o meu povo não me conheça. Seu serviçal chega para ele e diz: olha, rei, tem uma fantasia aí que você pode usar, tem um disfarce que você pode usar, um disfarce que tem autoridade, um disfarce que eu vou dar para o senhor usar, rei. Você pode andar no meio do teu reino, ninguém vai te conhecer, e aonde você passar você vai ter autoridade, você vai ter autoridade para entrar em qualquer lugar que você quiser. E o rei falou: que disfarce é esse? Aí o seu serviçal chegou para ele assim: olha, rei, você pode entrar na cidade, passar no meio do teu povo com disfarce de pastor de ovelha, porque nesta época pastor de ovelha tinha credibilidade, ele podia entrar em qualquer lugar. E aqui, segundo a história dos Hebreus, ele se veste de pastor de ovelha, pega um cajado de madeira e passa no meio do seu reino ainda no seu palácio. Os seus soldados perguntaram: ah lá, pastor de ovelha, para onde você vai? Para onde você está andando? Ele diz: olha, eu vou passar no meio do reino e conhecer o reino do rei Salomão, porque diz que ele é glorioso. Nem os seus exércitos conheceu, porque ele estava disfarçado. Eu quero contar uma história aqui, amado, para que você fique ligado no que Deus quer falar contigo nesta noite. Deus tem uma mensagem séria para a igreja despertar. Deus tem uma mensagem séria para a igreja se colocar de pé, aquele que está caído se levantar. Deus tem uma mensagem séria para a crente que briga com ele na igreja e não tem compromisso. Deus tem uma mensagem séria hoje. Hoje é o dia de você tomar uma atitude, tomar uma decisão e dizer: eu sirvo a Deus, eu pulo fora, eu fico na presença, eu deixo de servir a Deus. Fica ligado na palavra de Deus. A Bíblia diz, aqui ela está dizendo: não olheis para o meu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquele pastor de ovelha, o rei Salomão se vestiu de pastor de ovelha, ele passa nos lugares mais ricos de Jerusalém. Os mais ricos olharam para ele e não conheceu. Ele passou no meio do povo da classe média, olharam para ele e também não conheceram. Olharam para ele e falaram: é só um pastor de ovelha que está passando no nosso meio, é só um pastor de ovelha, olha só o cajado na mão dele. Ele passou na cidade mais pobre de Jerusalém, olharam para ele e também não deram crédito para ele. Sabe o que eu entendo? Teve um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que ele desceu em forma humana, ele desceu como pastor de ovelha, ele desceu no meio da terra. Os ricos não olharam para ele, não creram que ele era rei. Olharam, ele passou na cidade de Jerusalém, olharam para ele, também não acreditaram que ele era rei, não acreditaram que ele tinha autoridade, porque ele estava vestido de pastor de ovelha, porque ele era somente um pastor de ovelha. Eu quero dizer para você, igreja amada, eu não sei que o pastor dessa igreja tem pregado, mas muitas das vezes o pastor tem pregado palavra e crente sentado no culto dizendo: não vai acontecer na minha vida, porque eu não vejo autoridade. Mas Deus está falando nessa noite: olha, fica ligado, porque o pastor de ovelha, ele ainda entra dentro da igreja,
igreja. Aleluia. Agora o rei Salomão, ele vem passando, ele entra dentro da cidade. Só quando ele passa no lugar mais baixo de Jerusalém, ele se depara com uma vinha, amado, diferente das outras. Todas as vinhas tinham os seus portões, mas aquela era diferente. Aquela vinha tinha 7 torres, e cada torre tinha uma atalaia, cada torre tinha um jovem, e cada jovem tinha uma trombeta. E aquele pastor de ovelha olhou, ele se maravilhou com aquela vinha, e agora ele está dizendo: eu vou entrar nessa vinha, porque o pastor de ovelha pode entrar na vinha. Muitas das vezes o Senhor quer entrar na tua vinha, ele quer entrar na tua casa como pastor de ovelha, mas você tem fechado a porta para ele entrar, você tem fechado o coração para ele entrar. Ele está dizendo: olha, eu sou rei, mas eu faço milagre como pastor de ovelha também. Eu sou rei, mas entro na tua vida como pastor de ovelha também. Eu sou rei, mas entro na tua casa, está na tua família, está no teu casamento, abro porta onde não tem porta, não só como rei, mas também como pastor de ovelha. Será que o Senhor vai vir na minha vida somente como rei? Ele se despachou, agora ele está passando. Quando ele chega diante da vinha, ele se depara com um jovem lá em cima. Um jovem